da colheita do voluntário. Então, Ele é que deve estar em todos os teus pensamentos e não outro, nos teus afazeres. A unidade significa isso. Eu tenho consciência de que eu pertenço à minha esposa, ao meu esposo. É, portanto, uma sujeição às paixões desordenadas, que não deixa de ser idolatria. A unidade também do matrimônio quer dizer que a vontade de vocês dois tem que ser combinada. Ou seja, o que deseja Fábio é comunhão de pensamentos. Isso aqui é fundamental para vocês compreenderem o quão importante é esse dia. Vocês estão se doando um para o outro, para toda a vida. A segunda coisa, a segunda realidade do sacramento do matrimônio é exatamente a indissolubilidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de escutar no Evangelho, depois de interrogado por alguns mal-intencionados a respeito do divórcio, ele diz assim: Moisés escreveu essas coisas, mas por causa da dureza do coração de vocês. Porém, no começo não era assim. E aí ele volta à primeira página da Sagrada Escritura, da união estabelecida pelo próprio Deus, do primeiro casal humano, Adão e Eva. Então, no começo não era assim. A igreja, antes de vocês se consentirem no sacramento do matrimônio, ela vai interrogar vocês. Algumas perguntas serão feitas para realmente a igreja tomar ciência, segurança de que aquilo que vocês estão vindo realizar hoje aqui é algo que está partindo da própria vontade. Ou seja, o casamento, o sacramento do matrimônio, sendo uma realidade que une para toda a vida, não pode ser algo forçado, irmãos, que vocês estejam aqui voluntariamente. Não é verdade? E já já vocês vão dizer isso. E já já vocês vão dizer isso em público. Porque a igreja quer certificar-se de que realmente é livre e é espontaneamente que vocês estão fazendo isso. Depois, outra pergunta será a seguinte: o casamento é uma união de amor em que a gente promete amor e fidelidade a uma pessoa para toda a vida. Então, vai se perguntar para mim sobre isso e vocês deverão responder sim. Mas é sério. E por fim, a respeito dos filhos. Os filhos que provêm do casamento não são fruto apenas da vontade do casal humano. Antes de tudo, é a vontade de Deus. Então, a igreja perguntará para vocês: vocês acolhem com alegria os filhos que Deus os confiar e prometem fazer com que esses filhos cresçam segundo a doutrina da fé católica que vocês nos ensinam? Por quê? Porque
O que se espera de pais cristãos é que eduquem seus filhos segundo a fé cristã. No caso dos cristãos católicos, que eduquem seus filhos segundo a doutrina católica. O que temos assistido, infelizmente, é que muitos casais vêm ao altar, se comprometem com Deus e com a igreja, se comprometem consigo mesmos de assumirem com responsabilidade esses compromissos, mas depois se esquecem. Então é preciso que o casal compreenda que não basta simplesmente o dia do casamento. O dia do casamento é o começo para um novo momento da vida de vocês. Mas é preciso que esse dia em que Deus os abençoa, em que Deus passa a morar no lar de vocês, ele seja enriquecido por uma participação mais efetiva na vida da igreja, participação na Santa Missa. A gente verifica festas, mas quando se trata de reservar um momento de oração com o casal, com a família, reunidos na igreja, aí já não tem mais tempo. É isso que nós constatamos. Quando menos, vem somente a mulher, e o homem não comparece à igreja. Às vezes é o contrário. É preciso que o casal entenda que, repito, não basta o dia do casamento. O dia do casamento é importantíssimo, mas esse dia, essa união, ela deve ser enriquecida por um momento de oração. Oração na igreja, oração em casa. A casa de vocês deve ser uma igreja doméstica. Você, Fábio, juntamente com sua esposa, Fábio, deve transformar o lar de vocês numa igreja doméstica. Como é que é isso? Rezando juntos, lendo a Sagrada Escritura, tendo uma devoção especial para com a bem-aventurada Virgem Maria. É importantíssimo isso. Sem oração na vida do casal, essa graça recebida no meio do sacramento, ela vai se apagando, vai se enfraquecendo, e daqui a pouco o casal vai perdendo a mão. A partir de hoje não existe mais uma preocupação de ser somente tua ou tua. A preocupação é dos dois. Tudo quando ocorrer em casa, os dois devem resolver. Então, conversar, dialogar, perdoar, isso tudo é muito importante. Procurar o conselho de pessoas capazes de orientar vocês na construção do lar, na educação dos filhos. Isso é importante. Então, que Deus possa enriquecer-nos ainda mais com a sua graça, abençoá-los, fortalecer-los nessa caminhada, e assim vocês possam ser, de fato, para o outro, um exemplo de busca autêntica da santidade. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que, como em Caná da Galileia, continua a nos dizer ainda hoje: façam tudo o que Ele disser a vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos dar início ao rito sacramental do matrimônio e vamos acompanhar em silêncio, silêncio total. Já estamos preparando então para a celebração sacramental e ficarmos todos de pé.
acompanharmos atentamente. Caros noivos, Fábio e Fábio, viestes a esta igreja para que na presença do diácono e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Neste momento, então, nós vamos proceder com o diálogo que a igreja estabelece para certificar das reais disposições dos noivos para esse momento tão importante. Vou fazer a pergunta, aí você primeiro coloca para ele e ele vai dizer sim, tá bom? E o microfone. Depois ela também diz sim, tá bom? Primeiro ele, depois ela. Ok? Tá bom? Entendeu? Primeiro ele, depois ele. Língua em voz alta. Fábio e Fábia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim. Sim. Tá? Você não tem casamento. Vamos agora proceder com o consentimento. Esse momento, meus irmãos, é o momento essencial do sacramento do matrimônio, em que os noivos se recebem mutuamente por esposos. Então vamos continuar acompanhando esse silêncio. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, ficar de frente um para o outro. Eu, Fábio, Eu, Fábio, te recebo, Fábio, recebo Fábio por minha esposa. por minha esposa. E te prometo ser fiel, Eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. Eu, Fábio, Eu, Fábio, te recebo, Fábio, que recebo Fábio como meu esposo, como meu esposo, prometo ser fiel, prometo ser fiel, amar-te amado e respeitar, e respeitado, na alegria e na tristeza, na alegria e na na tristeza, saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo
este compromisso de manifestar perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Os anéis que os esposos entregam no dia do casamento chamam-se de aliança, exatamente para lembrar o compromisso de amor que um prometeu ao outro no dia do casamento. Toda vez que uma pessoa casada olha para o seu dedo do lado e vê a aliança, ela deve se lembrar dessa promessa. Eu prometi amor e fidelidade à minha esposa e ao meu esposo. Devo respeitar até o fim de nossas vidas. Deus abençoe estas alianças, que eles entregaram um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Digamos amém. Wagner, receba essa aliança em sinal do teu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio, recebe essa aliança em sinal do meu amor e minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Fábio e Wagner, vamos confiá-los ao Senhor. Responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Fábio e Wagner, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoa as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhe o nome de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na unidade, na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E infundir, Senhor, nos corações destes esposos o Espírito do vosso amor, para que seja um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, meus irmãos, os já esposos, Fábio e Wagner, se ajudar aqui no genuflexório para receber a bênção nupcial. Continuemos em silêncio e passemos atentamente uma oração silenciosa. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos
iniciam a vida matrimonial e se aproximam deste altar para participar do corpo e do sangue de Cristo, a fim de que permaneçam unidos no seu amor. Pai Santo, ao que cada pessoa a vossa imagem, homem e mulheres criadas, para que o reino do sol nasça em nosso carne, cumprisse na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quiseste beneficiar o amor do esposo e da esposa, a aliança que contraístes com o vosso povo e o matrimônio dos vossos fiéis, elevado à atividade de sacramento, manifestastes o mistério do sinal do Cristo da Igreja. Abençoai os olhos de vossos filhos, retirando sobre eles a vossa mão protetora, e infundir seus corações na força do Espírito Santo. Seguindo a paz de Wagner, que pelo sacramento do matrimônio, comuniquem um ao outro os dons do vosso amor, e sendo um para o outro um sinal da vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também a esses participarem do céu da vossa família. Dignai-vos derramar vossas bênçãos sobre esta vossa filha, Fátima, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Acompanha também com vossa bênção este vosso filho, Padre, para que cumpra com fidelidade e solicitude o dever de esposo e de pai. Enfim, ó Pai Celeste, concedei a Fátima e o Pai que hoje se uniram em vossa presença e vão se aproximar da mesa sagrada, a graça de participar do banquete do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos acolher com tanta alegria o mais novo casal da nossa comunidade paroquial, com uma linda salva de palmas. Peço a foto do casal. Então, eu peço agora ao casal que manifeste aqui diante de todos nós o seu desejo inicial. Pelo sacramento da penitência também participaram, a formação também para esse momento. Então, nós, neste momento, vamos nos preparar para a Sagrada Comunhão, que vocês receberão. E aí, vamos preparar o altar para esta. Vamos estar ainda em silêncio, acompanhando tudo. Com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, nasça na terra como no céu. O pão nosso que vai ter hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis sem tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, o Senhor que me fez encontrar, mas seja a palavra de salvação. Jesus
assim damos sim a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus, vosso Pai, vos concede no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre em vossa casa. Amém. Que Deus nos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz para todos. Amém. Sede no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que o Deus recebeu agradecidos na casa do Pai. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem de Nazaré, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu